da manhã danada. É isso aí, meus queridos. Nós estamos aqui para fazer mais uma revisão aí da nossa disciplina de economia. Devemos sempre lembrar que é uma revisão, não é uma videoaula, nosso curso é presencial. Você deve sim procurar literatura, e isso daqui é como uma ficha de leitura que vai lembrar os principais pontos que você não pode deixar de pesquisar quando estiver fazendo o seu estudo em casa, ok? Se você está achando que assistindo esse vídeo aqui você está pronto para avaliação e mais, está pronto para utilizar esses conceitos aí na sua profissão futuramente, eu te digo, sabe de nada, inocente. Então vamos lá, pessoal. Nessa revisão aqui, nós vamos fazer uma revisão da evolução do pensamento econômico. E aqui nós selecionamos aí na sala de aula, dentre as fases de evolução do pensamento econômico, nós selecionamos essas 5 escolas. Então nós temos aqui a escola clássica, né, que tem como um grande expoente Adam Smith, o pai da economia moderna, e como fundamentos teóricos, como base teóricas, nós devemos chamar a atenção principalmente aqui da questão da mão invisível. O que seria essa mão invisível? A mão invisível é a teoria onde os agentes econômicos, buscando seus interesses pessoais, eles conduzem a economia a um equilíbrio, não precisando a intervenção do Estado. Então, é característica da escola clássica defender a não intervenção do Estado, ok? Dentro da economia. O Estado deveria se preocupar apenas com questões de segurança e infraestrutura. Então, isso daí é a base para o liberalismo econômico, tá? Onde a economia ela será regida pelos interesses pessoais dos seus agentes econômicos e para isso nós temos como elementos fundamentais a livre iniciativa, onde qualquer indivíduo pode empreender nessa economia, ofertando bens e serviços ao mercado, e a propriedade privada, que não está aqui também, ok? Eu deveria ter colocado aqui nesse quadro de observações. Então, são elementos fundamentais e a gente vai retomar um pouco esses elementos quando estivermos falando do capitalismo. Também temos que lembrar da lei de Say, porque a lei de Say ela diz que a oferta gera a sua demanda. Nós vamos ver que em outra fase, essa lei de Say ela cai, digamos assim, ela é questionada. O que significa isso, que a oferta gera a sua própria demanda? Nós vamos estudar mercados macroeconômicos e vamos entender que toda vez que a empresa produz e oferta bens e serviços na economia, essa empresa ela empregou fatores de produção. Se ela empregou fatores de produção, ela gerou renda. Se ela gerou renda, essa renda gerada pelo processo produtivo possibilitam as famílias consumirem os bens que as empresas produzem. Então a oferta puxa a sua demanda. Isso daí seria um ciclo virtuoso dentro da economia. Nós vamos ver que em cenário de crise não é bem isso que acontece. Ok? Nossa próxima escola é a escola neoclássica. Tá? Ela também adota o pensamento liberal da escola clássica. Por isso a escola neoclássica ela não se preocupa em evoluir os pensamentos macroeconômicos, mas especificamente os pensamentos microeconômicos. Já que eu não preciso me preocupar com a intervenção do Estado, a economia se autorregula, então vou tentar entender como é que funciona economicamente o comportamento desses agentes que buscam seus próprios interesses. Então, de um lado, eu tenho uma unidade produtiva, que seria a firma ou as empresas, e aí tem todo o desenvolvimento da teoria da firma na microeconomia. Do outro lado, eu tenho os agentes que desejam maximizar sua satisfação, saciar suas necessidades, e por isso eles buscam no mercado consumir produtos. E aí nós temos o desenvolvimento da teoria do consumidor. Essa teoria da firma gera oferta, essa teoria do consumidor, a firma gera oferta, o consumidor gera a demanda. Então, o comportamento adverso entre demanda e oferta gera o equilíbrio de mercado. Esse ponto nós estudamos inclusive na semana passada, né? Então a escola neoclássica ela explicou a mão invisível de forma com uma abordagem exata, com uma abordagem matemática. Por isso que ela também é chamada de escola marginalista, tá? Que ela faz análises exatas
dentro da economia. E aí que surgem as principais funções microeconômicas, ok? Depois disso, nós temos a escola keynesiana. Essa escola, ela surgiu aí num período da depressão de 1930, né? E nessa depressão de 1930 se constatou a inversão da lei de Say. O ciclo virtuoso apontado na escola clássica, em momentos de crise se torna um círculo vicioso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em momentos de crise as pessoas passam a ter um comportamento de consumo mais reservado. Diante disso, as empresas vendem menos. Se elas vendem menos, as empresas produzem menos. Se elas produzem menos, elas contratam menos. E elas começam a demitir também aqueles que estão contratados. É mais ou menos o cenário que a gente está vivendo no Brasil hoje. Aumenta o desemprego, diminui a renda, diminui ainda mais o consumo. Então aí nós temos um cenário, um ciclo vicioso. Nesse momento, Keynes ele defende o seguinte: a mão do Estado. Porque a economia ela se autorregula, mas esse ciclo virtuoso, em momentos em que tudo vai bem, que as expectativas são positivas economicamente falando, se torna um ciclo vicioso quando as expectativas são negativas. Então faz-se necessária a intervenção do Estado. A intervenção do Estado gerando o quê? Gerando gasto público. Esse gasto público é o Estado entrando no mercado gerando demanda. E aí tem todo o desenvolvimento da macroeconomia keynesiana, onde o Estado vai estabelecer políticas que vão influenciar direto ou indiretamente a economia real, o lado real da economia, mercados, bens, serviços e fatores de produção, e o lado monetário da economia. Isso daí nós estamos pertinho de começar a estudar, ok? Muito bem. Então, lembrando que a escola keynesiana ela traz uma contraposição à escola clássica. Na escola clássica eu tenho uma mão invisível, na escola keynesiana eu tenho uma mão do Estado, na escola clássica a intervenção do Estado mínima, reduzida à segurança e infraestrutura, e na escola keynesiana não, o Estado deve intervir na economia buscando pleno emprego. A escola clássica eu tenho lá a lei de Say, que é a oferta que puxa, que gera a sua demanda, e na escola keynesiana a inversão da lei de Say, é a demanda que gera a sua oferta. Por isso que o Estado ele deve entrar em momentos de crise gerando demanda, e para isso o Estado tem que ter saúde financeira para realizar gastos públicos. Muito bem. Aqui nós temos a escola marxista. Essa escola, em muitas literaturas, não é apontada especificamente como uma escola econômica, mas como uma escola socioeconômica, porque ela traz toda uma abordagem sociológica, né, da sociologia, além da questão econômica. No caso, para Marx, o Estado ele não deve apenas intervir. O Estado ele tem que ter o protagonismo da economia, porque o Estado vai estar representando a classe que de fato agrega valor, que é o trabalhador. O trabalhador é que agrega valor à economia. É interessante dizer que essa teoria do valor-trabalho ele não foi desenvolvido em Marx, ele já existia antes. Desde a escola clássica, essa teoria do valor-trabalho já era consolidada dentro da economia. O que Marx argumenta é o seguinte: se é o trabalho humano que traz, que agrega valor dentro da economia, então o excedente deveria ficar, o excedente produtivo deve ficar com aqueles que efetivamente agregam valor dentro da economia. E aí ele evidencia a questão da mais-valia. Essa questão da mais-valia significa o quê? Os donos do capital, aqueles que possuem a propriedade do capital, a propriedade dos fatores de produção, em Marx chamados meios de produção, eles ficam com a grande parte do excedente produtivo, sendo que o que efetivamente agrega valor é o trabalho humano. E ele aponta isso, enxerga nisso uma imensa injustiça. Por isso que ele defende o protagonismo do Estado, que vai representar os trabalhadores. O Estado irá representar os trabalhadores, que terá a propriedade de todos os meios de produção. Então a propriedade será coletiva. A escola marxista defende a extinção da propriedade privada e a extinção da livre iniciativa. Eu tenho uma propriedade coletiva e a iniciativa do Estado. Isso daqui vai gerar justamente o sistema econômico conhecido como socialismo, que será a nossa próxima aula.
Muito bem, e aqui eu trouxe também a escola austríaca, que é uma abordagem mais moderna, podemos dizer assim. É, uma abordagem mais moderna de pensamento econômico. Ela também coloca a intervenção ou a presença do governo na menor quantidade possível, né? O estado mínimo, né? É, e busca a explicação dos fenômenos econômicos a partir da ação, da experiência prática dos indivíduos, a praxeologia e o empreendedorismo. A escola austríaca ela evolui a abordagem da escola neoclássica, chamando a atenção de que as soluções econômicas não consistem em meras otimizações de funções exatas. Apesar dessas funções explicarem o comportamento dos agentes, existe toda uma perspectiva, tanto humana como social, nas relações desses agentes. E as melhores soluções, as soluções ótimas, são esses mesmos agentes que encontram. Então, as soluções, as explicações dos fenômenos econômicos não está exatamente num estudo teórico da economia, mas no estudo do comportamento dos agentes que estão lidando com os problemas econômicos e encontrando as soluções diante desses problemas econômicos. Ok? Pessoal, é isso daí. Não esquecem não esquecem é horrível. Não esqueçam de revisar essa teoria, procurem a literatura básica indicada pelo curso é excelente, vocês vão encontrar isso com muita facilidade, numa linguagem extremamente acessível, com informações fundamentais, sem que seja superficial, sem que seja profundo demais, tá certo? Não esquece desses pontos que eu acabei de grifar, porque vai por mim, hashtag isso aí, vamos estudar, negada. E só lembrando o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, as questões que nós exercitamos, tá? Essas são as questões que nós exercitamos em sala. Provavelmente qualquer abordagem que eu fizer em avaliação será nesse formato, por isso eu vou fazer aqui uns segundinhos de silêncio. Vocês dão pause no vídeo, se quiserem exercitar isso daí, dão pause no vídeo agora, vocês refazem esses exercícios depois de terem estudado lá na literatura, ok? Muito bem, galera, é isso daí, que delícia! Também queria lembrar aqui para vocês que nós fizemos uma aplicação dessas teorias dentro do artigo 170 da Constituição Federal. Deem um pause aí, deem uma olhada no artigo. Muito bem, acredito que vocês já lembraram. E é isso aí, que delícia, aquele abraço! Deus abençoe vocês, o estudo de vocês e um bora Bahia!